Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe neste dia 12 de fevereiro. Quero meditar com você Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que evangelho bonito. Eu quero fazer uma reflexão com você muito importante hoje. Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Veja, uma multidão, mais de 4.000 pessoas estavam com Jesus ali. Uma multidão era como se fossem ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão, porque ele vê que é um rebanho que não tem pastor, que não tem quem cuide deles. E veja que bonito, Jesus vê que que eles precisam comer, porque isso mostra que Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus sabe tudo que você precisa, viu? Sem você dizer para Deus, Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe do que você precisa na sua vida financeira, Ele sabe do que você precisa no seu casamento, Ele sabe do que você precisa na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, Ele sabe. Veja que o evangelho de hoje é: tenham compaixão dessa multidão. Jesus tem compaixão de todas as necessidades do homem. Quando você está passando por uma necessidade real, Jesus tem compaixão de você. Isso, o que é compaixão? Ele sofre com você. Mas veja, a maior fome do homem, por que aquele povo estava ali? Veja que a Bíblia depois vai dizer: 3 dias eles já estão comigo e não tem nada para comer. Isso revela que a maior fome do homem não é a fome de alimento, é a fome de Deus. Eles estavam com fome de Deus. Deixaram até de pensar no alimento da terra, porque estavam recebendo um alimento divino. 3 dias sem comer. Veja, o evangelho diz: já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. 3 dias sem comer. O que aquele povo estava comendo, gente? Eu pergunto para vocês, 3 dias sem comer. A Bíblia revela, era deserto o lugar, não tinha padaria, não tinha shopping, não tinha mercado não. Eles estavam 3 dias sem comer, mas como é que eles estavam vivendo? Eles estavam comendo o alimento da palavra de Deus. Eles estavam vivendo aquilo que Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é forte, hein? Gente, 3 dias sem comer revela uma coisa muito bonita. Aquele povo estava perseverando na palavra de Deus. Interessante, porque a Bíblia não mostra que é o povo que fala: ei, você não para de falar não, porque a gente precisa comer também, vamos dar um jeito para a gente comer. Você não vê o povo reclamando comida, é Jesus que vê que o povo precisa comer. Aquele povo estava perseverando na palavra de Deus. Em outras palavras, eles estavam nem aí para o alimento da terra. Eles estavam saciados com o alimento da palavra de Deus. Aquele povo dependia só da palavra de Deus. Aleluia! Assim deve ser a minha vida, assim deve ser tua vida. Nós devemos ter dependência somente da palavra de Deus e não das coisas desta terra. Tem gente que, se não tiver as coisas da terra, morre, entra em crise. Não.
A tua crise deve ser se você não tem a palavra de Deus. Veja, nós temos que viver assim, independentes da palavra de Deus. E que bonito, porque Jesus olha isso. 3 dias que vocês já estão aqui, me ouvindo, se alimentando da palavra. Mas Jesus quer dar um prêmio, porque preste atenção, sempre tem prêmio para quem persevera na palavra de Deus. Jesus sempre premia aqueles que perseveram no seu seguimento. Aquelas pessoas estavam sendo fiéis 3 dias, sem comer, fazendo sacrifício para ouvir a palavra de Deus. E com isso eles estavam mostrando, preste atenção, isso aqui é muito importante. Eles estavam mostrando que para seguir Jesus é preciso colocar em segundo lugar até mesmo as coisas que dizem questão da nossa sobrevivência. Sim, para seguir a palavra de Deus, para seguir Jesus, eu tenho que colocar em segundo lugar até mesmo o trabalho. Até mesmo o alimento, até mesmo o estudo, até mesmo a faculdade. Porque o que muita gente faz? Inverte. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Igreja, Deus é segundo lugar. Não, nunca coloque Deus em segundo lugar. Deus em primeiro lugar, que nem esse povo aqui, ó. Primeira palavra, depois a gente vê como vamos cuidar da nossa vida. Depois a gente vai ver que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer todo o resto. Primeiro a gente vai ouvir a palavra de Deus. Não mude essa hierarquia. Dependa da palavra de Deus. Para seguir Jesus é preciso deixar todas as preocupações com o futuro. Aquele povo deixou todas as preocupações com o futuro. Eles se abandonaram à providência divina. Deus em primeiro lugar. O que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. O mundo não entende isso, eu quero que você entenda isso hoje. Para de botar trabalho em primeiro lugar, para de botar a comida dentro de casa em primeiro lugar, para de colocar faculdade e estudo em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas primeiro é a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e depois Ele vai te dar tudo em acréscimo. Qual foi a recompensa? Deus alimentou esse povo, nem tinha pão, nem tinha peixe para todo mundo. Deus alimentou esse povo e ainda sobrou, porque quando Deus premia, Ele premia com generosidade. Ele vai premiar você, se você for fiel, se você depender da palavra dEle. Gente, isso aqui é lindo. Deus quer te dar um alimento, só que você está buscando alimento da terra. Deus quer te dar um alimento muito maior. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.